Olá, você está no canal Federais do Ensino, Papo de Concurso, e o papo de hoje é sobre um documento que, olha, despenca em provas de direito e que todo mundo nas Américas deveria conhecer, o Pacto de São José da Costa Rica. Bora desvendar porque ele é tão crucial para os nossos direitos humanos e, claro, como garantir aqueles pontos preciosos na sua prova. Então vamos lá, o que é, afinal, esse tal de pacto? Pensa nele como a espinha dorsal, sabe? A coluna vertebral do nosso sistema de proteção de direitos humanos aqui nas Américas. É basicamente o principal tratado que coloca um padrão mínimo de respeito para as nossas liberdades. E todos os países que assinaram, incluindo o nosso Brasil, se comprometeram a seguir essas regras do jogo. Para a gente descomplicar o pacto, eu organizei nossa conversa em 5 partes bem diretas. Primeiro, a gente vai entender a essência dele. Depois, vamos dar uma olhada nas obrigações que ele joga no colo dos países. Aí, sim, a gente mergulha nos direitos que ele garante para cada um de nós. E, na sequência, vamos descobrir como o sistema de proteção funciona na prática. E, para fechar, a gente vê como tudo isso impacta o Brasil hoje em dia. Fechado? Bom, o objetivo principal do pacto é bem claro, né? É fortalecer a liberdade pessoal e a justiça social dentro de um sistema democrático. E tem um ponto aqui que é chave. A ideia não é, inventar direitos novos. É, na verdade, reconhecer e proteger aqueles direitos que já são essenciais para qualquer ser humano. E essa citação que a gente está vendo, ela é a alma do pacto. Ela diz uma coisa muito, mas muito poderosa. Os seus direitos não são um presentinho que o governo te dá. Eles existem simplesmente porque você é uma pessoa. E é exatamente por isso que a proteção não pode ter fronteira. Ela precisa ser internacional. Olha que interessante. Antes mesmo de sair listando os direitos das pessoas, o pacto começa estabelecendo os deveres dos estados. Isso faz todo sentido, né? Porque, poxa, de que adianta ter uma lista linda de direitos se os países não se comprometem de verdade a respeitar e garantir que eles aconteçam? O artigo 1º é a base de tudo. Ele cria, basicamente, 2 obrigações para o Estado. A primeira é respeitar, ou seja, não violar os direitos, é uma obrigação de não fazer, sabe? A segunda é garantir, que já é uma obrigação de fazer, de agir para que todo mundo consiga exercer seus direitos. E o mais importante de tudo, isso vale para todo mundo, sem discriminação de nenhum tipo. E aí vem o artigo 2º, para complementar essa ideia. Ele cria o dever de adequar a lei do país. Para quem está estudando, uma dica é pensar nisso como um processo de 2 passos bem simples para memorizar. Primeiro, o Estado olha para dentro para sua própria legislação. Segundo, se ele achar alguma falha ou alguma brecha na proteção, ele tem a obrigação de criar as leis necessárias para consertar isso. Agora sim, chegamos na parte boa. Vamos entrar no catálogo de direitos. O pacto protege uma lista enorme de garantias, mas, para facilitar a vida, a gente vai agrupar por temas, começando pelos mais fundamentais, aqueles que protegem a nossa própria existência e a nossa dignidade. Aqui a gente tem o que chamamos de núcleo duro da proteção, os direitos mais básicos de todos. O direito de existir legalmente como uma pessoa, a proibição total da escravidão, a proteção do nosso corpo e da nossa mente contra qualquer tipo de tortura, e, claro, o direito à vida, que é a base para todos os outros existirem. Agora presta atenção em como o pacto trata a pena de morte. Ele não chega a proibir completamente, mas ele coloca tanta, mas tanta restrição que a tendência fica bem clara. A ideia é caminhar para a abolição. Onde ela ainda existe, só pode ser aplicada nos crimes mais graves. E essa lista de proibições que a gente está vendo, ela é super detalhada e, fica a dica, é tema quente que sempre cai em prova. Sobre a liberdade de expressão, lá no artigo 13 tem uma regra de ouro. Censura prévia é proibida. Ponto. O Estado não pode chegar e controlar antes o que vai ser dito ou publicado. Mas atenção, a liberdade não é absoluta. Existe a possibilidade de responsabilização posterior. Ou seja, depois que você publica algo, você pode sim responder legalmente se o que disse violar direitos de outras pessoas ou ameaçar a ordem pública. É um equilíbrio. O pacto também se preocupa com a nossa esfera mais íntima. Ele garante a proteção da família e faz questão de destacar a igualdade total de direitos e responsabilidades entre o casal. E também assegura o direito a um nome, os direitos especiais das crianças, o direito a uma nacionalidade, para que ninguém fique por aí sem pátria, e também o direito à propriedade. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Simples assim, direto e com uma força imensa. Esse é o artigo 24, a base do princípio da isonomia. Ele resume todo o compromisso do pacto com a igualdade, garantindo para todo mundo a mesmíssima proteção da lei. É um artigo curtinho, mas com alcance, olha, gigantesco. Ok,
A gente tem essa lista ótima de direitos. Mas como é que a gente garante que eles realmente saiam do papel? É ali que entra o sistema de proteção do pacto, o mecanismo de fiscalização que tem 2 órgãos centrais. É fundamental entender a diferença entre a Comissão e a Corte. A Comissão Interamericana, a CDH, é tipo a porta de entrada do sistema. Ela que recebe as denúncias, investiga e tenta achar soluções amigáveis. Já a Corte Interamericana, essa é um tribunal internacional de verdade. Ela julga os casos que a comissão ou um estado leva até ela e as suas decisões são finais, não tem para onde correr. Então, vamos seguir o caminho de uma denúncia. Passo 1. Qualquer pessoa pode mandar uma petição para a comissão. Passo 2. A comissão vai analisar se os requisitos foram cumpridos, como, por exemplo, se a pessoa já tentou de tudo na justiça do próprio país. Passo 3. Se a denúncia for aceita, a comissão investiga e tenta uma solução amigável. E passo 4. Se não rolar um acordo, a comissão tem 2 opções. Ou ela faz um relatório com recomendações, ou, nos casos mais graves, ela manda o processo para a corte julgar de vez. E por que tudo isso importa tanto para a gente aqui no Brasil? Porque o impacto do pacto aqui é muito, muito concreto. Ele não é só um documento simbólico guardado na gaveta, não. Ele muda leis e influencia decisões dos nossos tribunais todos os dias. Então, o ponto crucial é este. Quando a Corte Interamericana condena o Brasil, essa sentença é obrigatória. Não é uma sugestão, é uma ordem. Foi uma decisão da Corte, por exemplo, no caso da Maria da Penha, que deu aquele empurrão para a criação da lei que hoje leva o nome dela. O país é obrigado a cumprir e isso força mudanças reais em leis e políticas públicas. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O pacto nos deu um padrão de direitos, um sistema para fiscalizar esses direitos e uma ferramenta para a gente buscar justiça até mesmo fora das nossas fronteiras. Pensar no legado dele é, no fundo, entender a evolução da nossa própria cidadania. Esse é o poder do Pacto de São José. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. federaisdoensino@gmail.com